Fala aí, meu povo, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a um quarto de hotel em Nápoles. Estou aqui essa semana fazendo uma reportagem especial, mas eu quero falar com vocês sobre o Mineirão. Acho que é o tema da semana, Cruzeiro sem jogar desde o final da primeira fase do Campeonato Mineiro, ainda demora um pouco até a estreia do Campeonato Brasileiro, fez o jogo treino com o Juventude, viu os gols e tal, mas cá entre nós, analisar jogo treino só tendo visto melhores momentos é horrível, não vou fazer isso, não seria honesto com vocês, não seria honesto comigo também. Então vou falar sobre Cruzeiro e Mineirão. Eu acho que estão condenados a se entender. Eles precisam se entender, não existe outra alternativa aos dois que não seja se entender, desde que as condições sejam boas para o Cruzeiro. Eu tenho isso bastante claro. Quando teve o rompimento com o Mineirão, eu já disse isso e eu continuo com a mesma ideia. Pode ser um ano muito ruim para o Cruzeiro sem Mineirão, pode perder esportivamente, né? Porque jogar onde se sente em casa, onde pressiona melhor os seus rivais, e mesmo se for jogar no Independência, se criar essa conexão no Independência, eventualmente vai ter que sair aqui e ali por coincidência de datas com os jogos do América. Então no Mineirão é onde o Cruzeiro pode encher, onde todo sócio pode se acomodar, onde o Cruzeiro se sente em casa, onde o rival se sente intimidado. Então esportivamente, e o Cruzeiro precisa de toda a ajuda esportiva esse ano, claro que é importante, e é um potencial de ganho econômico muito grande também. Só que é melhor você ter um ano ruim do que você ter 15 ou 20 anos ruins. Tem que mudar esse acordo com a Minas Arena. É muito ruim para o Cruzeiro. Em 2013 ele parecia ruim, hoje ele parece pior ainda. Olha como as coisas evoluíram no futebol, caminharam no futebol para o setor de merchandising, de produtos, de comercialização de tudo que não seja simplesmente o ingresso. E como esse acordo ficou ainda pior do que era em 2013. Então, achei interessante que o Cruzeiro tenha feito propostas ao Mineirão, né? Eu vi que na Rádio 98 saiu as propostas que o Cruzeiro tinha feito, uma para um ano, outra para 3 anos, me parecem propostas bem razoáveis. Gostaria de entender por que o Mineirão não aceitou, não sei se é simplesmente porque ainda tem um contrato com o Atlético também e tem que ter uma isonomia, então os dois contratos têm que ser igual, não pode fazer um contrato com o Cruzeiro diferente, enquanto o Atlético ainda joga lá e não joga no seu estádio, mas eu acho que parecem propostas razoáveis do Cruzeiro explorar não só a venda de ingressos, mas também outros setores do estádio que são importantes para ele, no final das contas são eles os cruzeirenses, que num jogo do Cruzeiro, que fazem as coisas, os produtos serem consumidos no barco, o estacionamento esteja cheio, as placas de publicidade só são exibidas porque o time de futebol está jogando ali, e se você for colocar shows e shows e shows, você não vai ter na mesma proporção esses ganhos. Então me pareciam propostas razoáveis, gostaria de saber por que o Mineirão não aceitou, mas eu gosto de saber que o Cruzeiro está buscando alternativas, que entende também que é importante jogar na sua casa e que está tentando chegar a um acordo com a concessionária do estádio. O que eu não gostei nada essa semana é da postura do Samuel Lloyd, do diretor do Mineirão, fazendo uma piada de que os cruzeirenses estão convidados para a final do Campeonato Mineiro. Primeiro porque a piada não tem graça. Eu trabalhei com um chefe, o Oswaldo Pascoal, hoje está nos canais Disney, trabalhei com ele na Rádio Globo, e ele falava, não é todo mundo que pode abrir o microfone para ser engraçado, porque não é todo mundo que tem graça. Então se você não sabe ser engraçado, não faz graça, cara. Não tenta ser engraçado se você não é engraçado. E fazer uma piada de que os torcedores do Cruzeiro estão convidados para a final do Campeonato Mineiro no Mineirão não tem graça nenhuma. Além de tudo, é uma afronta aos torcedores do Cruzeiro que estavam ali na frente dele. E além de tudo, é uma falta de respeito com quem é o seu único cliente em potencial para os próximos sei lá quantos anos ou décadas, porque daqui a meses o Atlético está saindo. Então você fica mal com uma torcida para ficar bem com a outra, sendo que essa outra vai te largar daqui a pouco, além de tudo é pouquíssimo inteligente. É uma piada ruim e burra, por assim dizer. Enfim, não é nada acertado fazer isso. Atlético e América estão na final do Campeonato Mineiro com todos os méritos, todo cruzeirense sabe disso, sabe? Não precisava nem ter tocado nesse ponto. O cruzeirense sabe que o América ganhou os 3 jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, o Atlético sofreu contra o Atlético na ida, ganhou na volta, porque se classificou, era normal se classificar com o investimento que tem o clube, e que o Cruzeiro está num outro estágio, num outro processo, está num outro caminho para voltar a ser o que era. Então, para mim é horrível que no momento de negociação, no momento em que o Mineirão tinha que zelar pelo cruzeirense, por assim dizer, porque se hoje você entra para ver as postagens em qualquer rede social que o Mineirão faz, os cruzeirenses estão contra o Mineirão. E o Mineirão é a casa do cruzeirense. Então, o que o Mineirão tem que fazer é se aproximar, ou pelo menos ter empatia, ou pelo menos ter respeito ao torcedor do Cruzeiro. E o seu diretor, que acha que é um humorista, faz stand-up comedy, não sei, acha que é de muito bom tom fazer uma piada na frente de dezenas de cruzeirenses, fora o que vai repercutir não só na frente daquelas dezenas, mas em todos os outros lugares, de que os cruzeirenses estão convidados para assistir a final do Campeonato Mineiro. O tom é horrível,
O timing é horrível porque é um timing de negociações e quando o Mineirão não aceita a proposta do Cruzeiro, parece que está de má vontade com o clube, porque se a gente vê que o diretor trata o clube dessa forma, trata o torcedor dessa forma, dá para entender que existe uma má vontade de chegar num acordo, que não existe uma porta aberta do outro lado. Enfim, pode simplesmente ter sido uma má piada, uma piada ruim, como de fato foi, mas gera no torcedor do Cruzeiro uma escalada de sentimentos de que o Cruzeiro está aberto a negociar e o Mineirão não, que é muito ruim para o Mineirão, porque daqui a 3, 4 meses o Mineirão vai precisar de mais do Cruzeiro, que se negocie agora e que não se chegue num ponto agora, porque tem que ter uma isonomia de contratos com os dois clubes, mas que se deixe essa porta aberta para daqui a pouco, quando só o Cruzeiro for jogar lá. E eu acho que é de péssimo tom que se faça isso. O torcedor do Cruzeiro tem que gostar do Mineirão hoje. O torcedor do Cruzeiro não gosta do Mineirão. O torcedor do Cruzeiro não gosta do Mineirão, não gosta da administração, não gosta do tom, não gosta de como o Mineirão é utilizado. Eu acho que tem toda a razão de não gostar do gramado. Assisti o jogo ontem da Libertadores, o gramado tá uma porcaria. É um estádio de futebol, que se faça outras coisas no estádio é excelente, porque primeiro é uma opção de lazer para o mineiro, é uma opção de lazer para o Belo Horizontino. E outra coisa é que bom que a Minas Arena e o Mineirão consigam outras formas de ganhar dinheiro também, mas é um estádio de futebol. Então a primeira coisa tem que ser o futebol, e a primeira coisa é, se você vai fazer 3, 4 shows seguidos, que você consiga proteger o campo, porque não existe nada mais importante em um campo de futebol do que o campo de futebol. E o gramado tá uma porcaria. E não se pode jogar futebol num campo ruim. A primeira coisa, o ponto 1, o gramado tem que ser bom. Então, o Mineirão tem as suas coisas internas para resolver, seus problemas internos para cuidar, antes de sair fazendo piada, desrespeitando. Eu, sinceramente, me senti desrespeitado, não gostei, me senti irritado, e eu acho que boa parte do torcedor do Cruzeiro também tem esse sentido assim, e eu acho que com toda razão, tá? Se você está irritado com Samuel Lloyd, diretor do Mineirão, da Minas Arena, não sei se é a mesma coisa ou não é, você tem toda razão de estar irritado, porque foi uma piadinha ruim, desrespeitosa, para irritar mesmo. Então, podem se sentir irritados com ele. Enfim, que as negociações sejam feitas com mais seriedade, com menos piadas e com mais sentido comum, e que no final das contas, como eu disse, estão condenados a entender-se. E que isso seja feito da melhor forma possível. E que se for um ano ruim para o Cruzeiro, que o cruzeirense entenda. É melhor ter um ano ruim do que ter 20 anos ruins. Então é melhor dar um basta agora e procurar alternativas agora, do que continuar num bucle, num ciclo de anos ruins, de falta de receita, de não conseguir competir com outros clubes, porque outros clubes têm melhores acordos com seus estádios e o Cruzeiro não, até que o Cruzeiro faça seu estádio, se for o caso. O momento do clube é outro, o momento do clube é de uma reconstrução ainda de dentro e não de construir uma coisa megalomaníaca de 50, 60 mil pessoas. O momento do clube é de cuidar da sua casinha, de reformar bem a sua casa, de ter humildade o suficiente para seguir crescendo, mas pode ser que daqui a pouco seja a melhor alternativa. Então, se o estádio que já está pronto, que é a casa do Cruzeirense, se ele não te faz sentir em casa, se ele te faz sentir um estranho e que ele vai rir de você, nada melhor do que sair desse lugar. Tá falado, meu povo? Bom feriado para vocês, boa sexta-feira, um beijo e até semana que vem. Semana que vem já é quase lá, hein? E aí eu já tô ansioso para começar o Brasileirão. Valeu, gente, um abraço.